mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos revisar sobre entrevistas, porque vocês já assistiram a uma aula e lá vocês viram que através do entrevistado e do entrevistador nós seguimos alguns passos para que a entrevista acontecesse. Naquela aula, nós vemos que é necessário que a pessoa que esteja entrevistando, ela se prepare a respeito do conteúdo, que ela tenha domínio sobre o conteúdo, afinal, é dessa maneira que ela vai conseguir transmitir os conhecimentos do assunto que vai ser tratado na entrevista. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aquela aula, que nós já fizemos a parte prática da entrevista e hoje nós vamos relembrar alguns passos do que aconteceu na aula passada e desta forma você também vai poder fazer suas entrevistas. Nós vamos ver que a entrevista ela é um gênero argumentativo, porque ela precisa ter as informações, ela precisa argumentar e para isso ela vai utilizar dos conhecimentos que a pessoa que está fazendo a entrevista, a pessoa entrevistada também, vai se utilizar do conhecimento que ela tem para poder fazer a sua entrevista. Vimos que ela tem a intenção de informar e ou opinar, né? Ela pode ser um texto informativo e um texto opinativo. Já vimos na aula passada que ela tem que ter um entrevistador e um entrevistado. Recolhe informações, usa o discurso direto da informalidade. Discurso direto é quando a gente fala de forma direta com a pessoa ou em determinadas situações. A nossa linguagem oral, ela é diferente da nossa linguagem escrita, porque a nossa linguagem escrita, ela precisa obedecer regras de concordância verbal, por exemplo, ou de concordância nominal. Na nossa língua falada, a gente não precisa ter tantas formações e, por isso, a nossa linguagem oral ela é utilizada. E como nós estamos falando com outra pessoa, nós também podemos nos utilizarmos desse recurso. Ela é imparcial, ou seja, ela tem o objetivo de informar. E por isso que eu não tenho que expressar o meu juízo de valor, o que eu penso de uma forma individual a respeito das perguntas ou da resposta daquela pessoa que eu chamei para fazer a entrevista. Ela tem uma estrutura, nós já vimos na aula passada que ela tem perguntas e resposta. Vamos também ter a definição do tema. Vocês perceberam que na aula passada, a pessoa que eu trouxe para ser entrevistada na nossa aula, ela falou sobre leitura. Então, antes eu passei o tema para ela estudou o tema, eu também estudei, para que a gente pudesse conversar de uma forma mais clara sobre a nossa intenção. Nós vimos que utilizamos a linguagem formal e utilizamos também a linguagem informal. Esse foi o nosso objetivo. Vemos também que a entrevista ela pode circular nos diversos meios de comunicação. Entrevistas através da TV, da internet, do rádio, dos jornais, das revistas. Muitas vezes você pode abrir uma revista e você vai encontrar lá uma entrevista. Vemos que na estrutura da entrevista nós vamos ter o tema, que é o primeiro passo para que a entrevista possa acontecer. Né? Vamos ver que somente a partir daí
é possível escolher o entrevistado, né? Quando eu tenho um tema, quando eu sei sobre o que é que eu vou falar, então eu vou chamar a pessoa de uma determinada área para poder fazer a entrevista, uma pessoa que tenha conhecimento, porque uma pessoa que conhece, ela vai contribuir e muito e vai enriquecer o nosso texto aí da entrevista. Também vamos ter o roteiro, né, que é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Por isso é que é importante a gente pesquisar o tema e também a fonte das nossas informações. E algumas perguntas, então, nortearão o nosso trabalho, né? E é claro que durante a entrevista, novos temas podem surgir ali dentro do assunto, né? Se a gente não tiver um tempo tão corrido, a gente pode falar um pouco mais, além das perguntas que estão na nossa entrevista. Também vamos ter o título, né? Se a gente vai fazer uma entrevista que depois ela vai ficar em uma revista, vai ficar em um jornal, então nós vamos dar um título à nossa entrevista e é claro que ela deve prender o leitor. Afinal, a função desse texto também é chamar a atenção do leitor para determinados fatos, determinados acontecimentos, né? E você pode entender e conhecer um pouco mais sobre o assunto que é tratado na entrevista. Mas afinal, o que é uma entrevista? E aí, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Seria possível encontrar ou produzir uma entrevista neutra, isto é, imparcial, sem opinião expressa? Mesmo que a gente não queira, né, isso faz parte dos meus argumentos, eu sempre vou colocar um pouco do meu ponto de vista, assim como os jornais também fazem, né, as reportagens também fazem, né? Então, a nossa intenção é que seja neutra, mas muitas vezes, pelo fato de ser a gente que está conduzindo aquele momento, muitas vezes nós vamos aí colocar a nossa opinião expressa, porque afinal os textos, eles querem sempre convencer os leitores de que eles estão certos e que aquela opinião é válida, que eu devo apostar naquelas opiniões do texto. E eu trouxe para vocês também, né, a reconstrução de uma entrevista. Como se organiza uma entrevista? No caso, essa daqui é uma entrevista escrita. Nós vamos ver que ela foi feita para uma sessão de uma revista ou de um jornal, e nós vamos ter aí o nome do entrevistado, vamos ter o título, foto do entrevistado, frases em destaque, né, do entrevistado, o nome do entrevistador, texto formado por turnos da fala do entrevistador e do entrevistado. Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido, através da primeira aula e dessa segunda aula, entender um pouco mais sobre o gênero entrevista. Afinal, quando vocês virem lá que vai ter uma fala, perguntas e que alguém está respondendo, vocês já vão compreender um pouco mais desse gênero. E é importante que vocês procurem ver aí revistas ou entrevistas feitas através dos canais de televisão, dos jornais, para que vocês possam ter esse conhecimento, porque esses textos são textos que caem em redações, são textos que caem em concursos. Na vida diária de vocês podem encontrar diversas situações em que é necessário que vocês tenham conhecimento a respeito desses textos. Tá certo? Então, ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa e até a próxima aula com mais um tema bastante interessante. Então, se engajem aí nos estudos de vocês, porque juntos
nós podemos transformar esse Brasil e fazer uma educação cada vez melhor e de qualidade.